Estreou na última semana a série O Legado de Júpiter na Netflix. Se você ainda não assistiu ou está curioso para saber se a série realmente é boa e vale a pena, então fica aqui com a gente e descobre. Adaptada em forma de série para a Netflix, inspirada nas histórias em quadrinhos de Martin Miller e Frank Kittley, O Legado de Júpiter conta a história da primeira geração de super-heróis que, tendo recebido seus poderes nos anos 30, manteve o mundo em segurança por quase um século. Quando o herói assume o controle do governo, os filhos desses poderosos heróis lendários devem escolher entre apoiar o código criado por seus pais e seguir com seu legado adiante, ou se rebelar contra as regras pré-impostas. E esse é o dilema principal mostrado durante cada episódio, pois com o peso do legado nas costas, os herdeiros embarcam em uma jornada onde a moral entra em colisão com a atual realidade de mundo. E com isso, a insatisfação que limita o livre-arbítrio abre uma grande porta para questionamentos. Se o código criado há quase 100 anos atrás mais ajuda ou atrapalha. E diante das circunstâncias de uma realidade bem diferente da vivida pelos fundadores dessa liga, a nova geração começa aos poucos a bater de frente com os veteranos, principalmente o Utópico, principal herói e líder de todos eles, sendo o herói que mais defende esse código de ética moral, que tem como principal regra a restrição que não permite a esses heróis matar vilões, mesmo em combates. E com isso, vilões perigosos aprontam todas, pois sabem que no máximo serão presos, já que nenhum herói poderá matá-los. E aí é que o negócio realmente pegou, pois durante uma batalha, justamente o filho de Utópico mata um super vilão para salvar a vida de seu pai, após ter matado 3 de seus melhores amigos. A atitude do rapaz é vista por seu pai como algo reprovável, já que o Utópico é um sujeito muito moralista e preso em um código de ética criado por si próprio. Fica claro durante a série que o personagem interpretado por Josh Duhamel é extremamente controlador e neurótico, pois impõe de maneira muito incisiva a sua visão pessoal de como cada membro dessa liga de poderosos deve se comportar e viver. Definitivamente, essa forma patriarcal e ultrapassada de ver as coisas vem gerando muito prejuízos ao Utópico, pois diante de tantas regras impostas e sem possibilidade de um diálogo aberto e justo, membros mais jovens, como por exemplo sua filha Chloe, acabaram pegando ranço com a opressão de ideias e costumes impostos por Utópico. E para apimentar ainda mais a situação, 78% da população acha que esse código seguido por ele e o restante dos heróis já não serve nos dias de hoje, pois assim eles são totalmente a favor de que vilões sejam executados durante batalhas. Pois, como diz o ditado popular, bandido bom é bandido morto. E esse pensamento só vai ganhando força durante os episódios, pois heróis começam a se rebelar e mortes acontecem. Então, o que podemos dizer sobre essa série? Primeiro que ela de uma certa forma decepcionou algumas pessoas que assistiram, principalmente porque foi criada uma comparação com uma outra série famosa do mesmo gênero, no caso The Boys, da Amazon Prime Video. Como muita gente estava esperando algo nesse tom, ficaram surpresos ao ver que O Legado de Júpiter não usava da mesma linha argumentativa e do mesmo estilo de The Boys. Infelizmente, a nova série da Netflix não conseguiu ser tão brilhante e original. Os motivos foram muitos, tais como roteiro, ritmo, efeitos visuais e caracterização de personagens. Se a ideia era criar um concorrente direto para The Boys, O Legado de Júpiter falha miseravelmente, justamente por não conseguir sustentar uma história tão interessante quanto.
Já que nela o ritmo se mostrou cansativo, principalmente nos 5 primeiros episódios, que apenas se mostraram uma verdadeira encheção de linguiça. E foi aí que a decepção tomou conta, pois existia de fato uma expectativa que simplesmente deu lugar a uma sensação de insatisfação com o que era mostrado em cada episódio. O roteiro, no meu ver, foi o principal responsável por isso. Ele era cheio de diálogos sonolentos, repetitivos, que muitas das vezes não levava a lugar nenhum. Era notório que muitas das situações ali apresentadas nada mais eram que estratégias utilizadas pelos roteiristas para ganhar tempo, deixando de fato o melhor da história para os 3 últimos episódios. Mas como antes muito tempo foi perdido com coisas clichês, vazias e bastante genéricas, a série acabou cambaleando igual a um bêbado quando sai de um bar. Além disso, o número de personagens que eram inseridos na história, mesmo secundários, se tornou um problema, pois o subaproveitamento acabou se tornando praticamente figurantes de luxo em uma história praticamente morta. Alguns estavam ali apenas para morrer, em uma tentativa desesperada do roteiro de criar algum tipo de comoção ou empatia, mas como tudo era feito de maneira muito crua, o resultado final era um simples tanto fez, tanto faz. Já outros personagens com um certo excesso de cenas, como a Chloe, a filha do Utópico, que na real não tinha nada para acrescentar, até porque tudo que foi mostrado pela personagem não era uma novidade, pelo contrário, era algo bastante saturado e clichê. Todo o ranço que a garota sentia pelo seu pai foi colocado de uma maneira muito rasa. Algumas vezes parecia a birra de uma garota mimada que simplesmente aparecia para mostrar sua insatisfação com o mundo à sua volta e usar muita droga em uma vida onde a futilidade é quem dava as cartas, sendo negligenciada por um pai pré-histórico e uma mãe inerte, enquanto vê a sua filha afundar nas próprias merdas que ela buscava. Sendo assim, como vamos levar a sério heróis que tentam salvar o mundo se não conseguem salvar a própria filha? E os erros da série não pararam por aí, pois ela tinha muitos palavrões que era colocado na boca dos personagens, mas de uma forma tão gratuita que, no meu ver, era para tentar se parecer com The Boys, que tem muitos palavrões em suas linhas argumentativas, só que aqui nessa série específica, em O Legado de Júpiter, isso não funcionou, pois ficou muito artificial, ficou muito forçado, realmente não funcionou. Além disso, ela contava com 2 linhas de tempo, uma focada no passado e a outra no presente, só que nenhuma das duas conseguia ser harmônica e interessante o suficiente para prender o espectador durante os episódios. Sendo assim, tudo o que era mostrado era algo muito cansativo, principalmente nos 5 primeiros episódios. A série só vem ganhar um pouquinho de corpo só nos 3 episódios finais, aí é que de fato ela se torna assistível, mas mesmo assim nada que a coloque em uma posição de destaque, pois ali tudo era muito cansativo. E com essa total falta de ritmo, ela não criava ganchos para próximos episódios. Com isso, o espectador não se sentia motivado a continuar acompanhando cada episódio e a história que ali era mostrada, porque ela realmente não tinha ritmo algum, ela cambaleava, ela era sonolenta, extremamente lenta e sem nenhuma ação fortemente empolgante para te prender ali. A total falta de harmonia em todos os quesitos técnicos da série fez ela se tornar apenas um produto mediano, apenas mais uma série no meio de tantas, sem nada que a destaque a tal ponto de ser comparada com The Boys, que essa sim consegue ter algum destaque, consegue ser mais brilhante e original. Infelizmente, a primeira temporada de O Legado de Júpiter deixou bastante a desejar, mas quem sabe numa próxima eles corrijam todos esses erros, todas essas falhas e consigam finalmente entregar um produto à altura, porque aqui realmente ficou a sensação de já vi isso e não me surpreendeu em nada. Mesmo com muitas falhas no ritmo e no roteiro, nota-se que ali de fato existe um potencial que pode ser melhorado. E como infelizmente a história que foi mostrada ali na maior parte do tempo era muito paradona, então realmente ficou o gostinho de quero mais. E eu torço muito para que a segunda temporada seja melhor e que de fato eles tenham aprendido com os erros, principalmente com relação ao roteiro e
toda a questão da ação que faltou. Porque se tivesse tido mais ação e um roteiro melhor, certamente a impressão teria sido outra. E também não vale querer se comparar com The Boys, porque aí é uma outra série, é uma outra história, é uma outra questão. Tem que focar em ser eles, em ser o legado de Júpiter. O caminho é esse. Outro ponto que vale ser ressaltado é que a série de fato não tem um alívio cômico, isso fez muita falta. Afinal de contas, a série ela era muito séria, com muitos palavrões, muitas cenas paradas, mas que não tinha nenhum alívio cômico, além da ação que faltou. Então, ela precisa encontrar uma nova fórmula para seguir daqui adiante, porque potencial ela tem. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aqui nós encerramos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tem muito conteúdo bom disponível. Até o próximo vídeo e fui!